Valeu, valeu, rapaziada, como é que vão? Então vamos nessa, tá? Vamos iniciar aqui nosso nossa orientação, né? Nossa orientação a respeito da aula sobre Inconfidência Mineira, no caso aqui o nosso expoente maior, que é o Tiradentes, tá bom? Então vamos apresentar para vocês, tá? Um slide inicial, e depois vocês irão compreender melhor o que vocês têm que fazer lá no dia da apresentação. Bacana? Então vamos lá. Então o slide que vocês estão vendo é esse aqui, né? A gente vai dar uma aumentada aqui e preste atenção no que vocês realmente têm que entender. Olha só. Lá naquela aula passada, eu falei para vocês, né, em relação a crise que estava a colônia brasileira e, no caso, em relação a Minas Gerais, né? Então, vão acontecer com as medidas constantes de Portugal, né? Portugal, ela vai estar em crise, então você tem que dizer isso. A primeira coisa é essa, né? Portugal está em crise. Crise por quê? Crise porque ela vai começar a ter uma política, extremamente uma política de importação, né? Ela vai começar a fazer uma política com a Inglaterra, e aí os pagamentos terão que ser feitos por ouro. E nessa medida aí, o ouro foi entrando em escassez, se acabando na colônia, e os portugueses então tiveram que, né, arrochar, criar mais imposto e fiscalizar para que houvesse essa quantidade de ouro para estar pagando os ingleses, né? Não se esqueça que a Inglaterra está no seu processo da Revolução Industrial e vendendo os seus produtos industrializados. E os portugueses, né, comprando e pagando em ouro. Então, olha só. Aí, né, vão acontecer o quê? Normal, né? Toda vez em que há um arroxo da metrópole, a colônia ela vai ter que revidar, né? Então vai acontecer essas rebeliões aí. E nós vamos ficar atentos ao caso aqui da Inconfidência Mineira. Então, as medidas adotadas como forma de impedir o desenvolvimento da colônia. Em 1751, né, foi proibido ofício de ourives na região de Minas Gerais. Imagine aí, você é da região do ouro e agora vai ser proibido trabalhar com ouro. Então é óbvio que isso aí vai ter uma reação. Outra coisa que Portugal vai proibir todas as manufaturas têxteis, com exceção daquelas que produzissem panos grosseiros. Ou seja, quem tivesse uma pequena, posso nem chamar de fábrica, né, mas que tivesse um pequeno investimento e que ela entendesse que era uma concorrência, era proibido, entendeu? A não ser aquele que tinha uma fabricazinha de lã, de um pano bem grosseiro para vestir, né, a colônia, só. Então, perceba nessa parte aqui que foi proibido qualquer tipo de manufatura têxtil. E aí, em 1795, a proibição de indústria de ferro. Ou seja, o que quer dizer os portugueses? Que não pode ter desenvolvimento aqui no Brasil, né? É proibido ter desenvolvimento aqui. É proibido pensar em outra coisa a não ser o trabalho voltado extremamente para a colônia. E no caso aqui, um trabalho voltado para a exploração do ouro em grande quantidade para para Portugal, né? E consequentemente esse ouro indo para a Inglaterra como forma de pagamento. E aí vocês estão vendo, né, que tem essas rebeliões aí, né? Que vão acontecer, mas essas quatro primeiras rebeliões aí, ela não tinha caráter de separação, né? De tornar o Brasil, e no caso aí
Minas Gerais, né, e Vila Rica separada de Portugal, ela só vai ter esses 4 primeiros aí, foram apenas como rebeliões que vão tentar resolver os problemas dessa usurpação colonial, né? E tentar só resolver os problemas, mas nada de caráter de rebeldia, né? De nada de caráter de independência. Agora, essa aí sim, a Conjuração Mineira, em 1789, essa aí sim vai ter como objetivo separação política, tá? Então se atente aí sobre essa Conjuração Mineira, porque é nela que nós vamos ficar ligados. Então vejam só, galera. Então, entender o início do que você tem que falar é sobre o Portugal, a política inglesa junto a Portugal, né? Tem que falar a questão da política portuguesa internacional, a dependência da Inglaterra pagando em ouro, né? Com a Inglaterra, a dependência portuguesa perante a Inglaterra, e isso consequentemente tem a ver com o Brasil, né? Que a colônia, uma das principais colônias de Portugal, era brasileira com ouro, tá? Então o primeiro momento é esse aí. Agora olha só, a Inconfidência Mineira, 1780, está aqui dizendo, né, ela começa lá atrás, tá? Os momentos iniciais, né? E aqui está dizendo, nome pelo qual ficou mais conhecido o movimento organizado pela elite mineira. Então, de cara, vocês têm que dizer que há uma diferença entre a Confidência Mineira e a Conjuração Baiana, que a Inconfidência Mineira ela foi elitista e a Conjuração Baiana ela foi popular, né? O povo não participa da Inconfidência Mineira. Ponto 1. Outro processo aqui. A Inconfidência Mineira não foi uma revolta de caráter popular, né? Que já falei. Visava apenas o fim da opressão portuguesa que prejudicava a elite mineira. Não tinha como finalidade acabar com a opressão social interna que atingia a maioria da população. Tá bem claro aqui. E as principais medidas do projeto mineiro: libertar o Brasil de Portugal, tá? Adotar uma nova bandeira, tanto é que essa bandeira ela vai ser espelhada para a futura bandeira mineira. Desenvolver uma indústria no Brasil, isso é o que eles queriam. Criar uma universidade em Vila Rica, incentivar a natalidade, criar o serviço militar obrigatório, estimular a agricultura, tá? Então esse aqui é o pontapé inicial que a gente vai se deparar. Mas olha só, vamos agora também entender um outro contexto, tá? Que vai ser justamente sobre o conteúdo em si, né? Vamos perceber sobre a questão sobre a questão de como estava como foi, né, a Confidência Mineira, observando aqui um slide bacana. Esse aqui sim que vocês vão ter que se apegar a eles, tá? Para compreenderem. O corpo dele vai ser isso aqui, presta atenção. Esse slide aqui que vocês estão observando nesse exato momento, tá? Então vamos dar um zoom aqui no bichinho. Beleza? Então vamos nessa. O que vocês têm que... Isso aqui, como eu falo, isso aqui é a espinha da aula de vocês, e que vocês vão criar a aula, né? Ela vai surgir o voo mais alto da aula de vocês com as informações, com os textos, com as pesquisas de vocês, tá ok? Então vamos lá. O título está aqui, Confidência Mineira, de Desconstruindo o Herói Tiradentes, que não tem nada de herói, tá? Então vamos perceber aqui, né? Aqui fala um pouco sobre esse aspecto, né, da introdução do slide, mas vamos mais adiante, tá? Então olha só, esse é o contexto histórico, é aquilo que eu falei, né? O contexto histórico é o que estava se passando. Então desde a primeira metade do século XVIII houve em Minas Gerais motins, né? Quer dizer,
movimentos internos para resolver problemas, e ligação dos motins com a Inconfidência Mineira. Então, motins. O motivo desses motins eram variados em torno de questões de tributação, abastecimento de alimentação e ações das autoridades, né? Enquanto alguns buscavam apenas restauração de um equilíbrio e poder, outros afrontavam a imposição da soberania do Régia, que é aqueles 4 primeiros que eu falei para vocês que não tiveram característica de característica separatista, né? Foram mesmo motins para melhorar a situação de opressão que estava vivendo. E aí, a ligação dos motins com a Inconfidência Mineira implicavam manifestações concretas de violência. Na metade do século XVIII, a coroa portuguesa intensificou o controle fiscal sobre suas colônias na América do Sul, proibindo, em 1785, as atividades fabris e artesanais, taxando severamente os produtos vindos da metrópole. Tá? Então, cada vez mais Portugal começava a fiscalizar a Minas Gerais. Então, viver em Minas Gerais estava muito difícil. Era muito caro, era muita fiscalização e era muito impostos, né? Era muito impostos. E aí? Vamos lá adiante. Aqui vocês podem perceber, né? Uma reunião, né? Desses inconfidentes, e aqui possivelmente a figura do Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, esse era o nome dele, tá? O que a gente pode observar aqui, né? O que foi a Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais históricos do Brasil, tá? Ela vai significar a luta do povo brasileiro pela liberdade contra o governo português nesse período colonial. Ocorreu em pleno ciclo do ouro, no período em que ocorreu, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria abusos políticos com a cobrança de taxas e impostos. A metrópole havia decretado leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e o comércio brasileiro. Já falei isso aqui, então podemos ir adiante. E aí, eu acho que aqui são as causas, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais um pouquinho. Não, volta. Podemos dar um zoom aqui. Causas. Bom, já falamos de algumas, agora vamos né, concentrar melhor. Causa. Primeira, a exploração colonial imposta por Portugal ao Brasil, é uma causa. Segunda, medidas autoritárias tomadas pela corte portuguesa com relação ao desenvolvimento econômico, político e social do Brasil. Terceira, cobrança do quinto, que eu já falei, né, nas aulas passadas, lembra aí? Pelos portugueses, 20%, né? Tinha que 20% desse ouro tinha que ser de Portugal, né? Então 20% deveria ir para os cofres da corte portuguesa. E quem não pagasse sofria sérias punições, entre elas o degredo para a África, né? Ou seja, ser exportado. E aí, a criação da derrama, né? Que também já foi explicado na aula passada, né? Que era um imposto anual que tinha que ser pago, isso aí. E era 100 arrobas de ouro, né? Por ano. Tinha que ir para a corte portuguesa. E aí, meu amigo, se não tivesse como pagar isso aí, em determinado momento vinha todo o aparato policial em cima, querendo que aquela região conseguisse essa 100 arroba de ouro. A força e a zorra toda. Então, quando a região não conseguia arrecadar essa quantidade, né, soldados entravam nas casas das pessoas que moravam na região e retiravam à força objeto de valor até completar o imposto devido. A derrama causou muita revolta, principalmente porque foi criado no período em que as minas estavam entrando em processo de declínio e produção. Outro ponto aqui, vontade da elite brasileira em participar ativamente das decisões políticas do Brasil, principalmente os fazendeiros, né? E a influência do liberalismo, que é importantíssimo. Só vai acontecer em Inconfidência Mineira porque tiveram estudantes, né,
brasileiros, os filhos desses fazendeiros iriam estudar na Europa. Lá estava em efervescência, principalmente o que? O iluminismo, né, com suas ideias liberais, né, e os seus questionamentos perante o poder do Estado, do absolutismo. Então, esses filhos desses fazendeiros chegam aqui na colônia brasileira, e no caso aqui são filhos de fazendeiros ricos, né, que chegam em Minas Gerais e vão querer participar, vão querer quebrar também essa estrutura, tentar fazer essa separação, ou seja, o que estava acontecendo lá fora, começar a tentar fazer aqui no Brasil. Mas e no caso, em Minas Gerais, né, especificamente em Vila Velha. Então, esses intelectuais brasileiros, né, entraram em contato com o pensamento liberal europeu, que defendia liberdade e democracia e pretendiam implantar essas ideias no Brasil. Essas ideias só poderiam ser atingidas com a independência do Brasil. Beleza? Então, vamos adiante. Crise econômica. O século XVIII ela foi caracterizada pelo brutal aumento da exploração portuguesa sobre a colônia americana. Apesar do Brasil ter sido uma colônia de exploração graças aos interesses de Portugal, ocorreu uma decadência econômica pelos déficits frente à Inglaterra, levando a aumentar as exportações das áreas comerciais utilizando despotismo escravista. Tudo isso aqui nós já falamos. A política no Brasil se tornou mais racional graças ao iluminismo com a organização dos comércios monopolistas. Também já falamos. Minas foi a área mais importante do ouro e de diamante, porém, ao mesmo tempo, muitas joias preciosas se esgotavam no Brasil. Isso, novos impostos surgiram com a política tributária. Então, essa era a questão econômica que estava acontecendo. Muito bem. Vamos aqui. Aí a bandeira da Inconfidência Mineira, né? Libertas quisera tame, né? Liberdade, né? Olha o mapa aí como é que era, que vocês podem perceber aí, né? A Belo Horizonte, né? O ouro, aqui, em Ouro Preto, né? Mariana, e aqui escoado por Rio de Janeiro. Não podemos esquecer, né, que a capital do Brasil ela deixa de ser da Bahia e migra para o Rio de Janeiro, né? Simplesmente e principalmente para ajudar nessa escoação do ouro até a Europa, tá? Essa rota era muito mais rápida e fácil do que você sair aqui de Minas Gerais para ir até Salvador e mandar isso aí de navio. Bom, a Inconfidência. Os fatores históricos atingiram expressivamente as classes mais abaladas de Minas Gerais, tá? Mas para falar na Inconfidência, você tem que entender o seguinte, né? Como eu disse, foi um movimento elitista, tem que falar isso. Tem que dizer também que teve influência da maçonaria, né? A maçonaria ela estava envolvida com isso aí, ela incitava e planejava as reuniões. E no princípio só tinha os intelectuais, né? Depois é que o Alferes, o Joaquim da Silva Xavier, o futuro Tiradentes, ele vai adentrar nesse movimento. Então, a Inconfidência ela vai ter como representantes proprietários rurais, intelectuais, gente da igreja e militares, tá? Todos eles que estavam descontentes começaram a se reunir para conspirar. Vários nomes entraram nesse meio que ficou sendo principal. O que ficou sendo principal do grupo foi o Tiradentes, né? E essa figura aqui, vocês podem fazer uma pesquisa sobre quem foi Tiradentes, né? Tiradentes foi um cara que a gente chama de charlatão, né? É aquela pessoa que não é formado, não era dentista, mas tinha essa profissão, né? De arrancar os dentes,
das pessoas que estavam né, em seu leito de dor. Foi um alferes também, quer dizer, é um cargo oficial da polícia, né? E proprietário, e ele vai participar disso aqui também. Então, a Inconfidência pretendia eliminar a dominação portuguesa de Minas, estabelecendo um país independente. Um mapa aqui de época que demonstra muito bem, né, essa Minas Gerais aqui, tá? E esses confidentes, né? A gente pode destacar que na época não havia uma intenção clara de libertar os escravos. Isso também é outra coisa importante que tem que falar. Ao contrário da Conjuração Baiana, que tinha a ideia de libertação da escravatura negra, aqui não. Aqui as elites precisavam dessa mão de obra negra, né? E não vão lutar a favor disso. Aliás, eles em suas reuniões ele dizia que isso aí seria um assunto para o futuro, mas que nesse momento não era necessário falar sobre essas coisas, tá? Então, não havia essa intenção clara de libertar os escravos. Por quê? Porque muitos dos participantes do movimento eram detentores dessa mão de obra. As reuniões aconteciam nas casas de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Essas duas figuras aqui, lembra literatura, né? Pegue literatura que está lá nesse momento do arcadismo. Esses caras aí, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Onde se encontrava havia a bandeira dessa nova república. Com o novo governador, né, foi enviado com ordem expressiva para lançar a derrama. Razão pela qual os conspiradores acertaram que a revolução deveria interromper no dia que fosse decretado. Esperava, com o apoio do povo descontente e da tropa subleva, o movimento glorioso. A ideia seria o seguinte: no dia que tivesse a derrama, né, aquele momento, né, bem autoritário, iria iniciar o processo da revolução. Só que, infelizmente, né, os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro. Houve uma delação, né, ou seja, havia entre eles um delator, né, o chamado traidor, que vai dar com as línguas nos dentes, né? E aí o que acontece, meu amigo? Muitos foram assassinados, né? Aliás, se acreditava que esse movimento, boa parte deles seriam assassinados, já suspeitando do governador. Assim Tiradentes assumiu o movimento. Ou seja, quem vai assumir todo esse processo do movimento aí vai ser o próprio Tiradentes, né? O traidor do movimento, ele vai informar, né, como todo o processo, passo a passo da reunião deles, tal, como seria, né? E aí deu com a língua nos dentes, e aí aos poucos cada um desses foram pegos, né, e presos, tá? Em 18 de abril de 1792 foi lida a sentença. 12 dos inconfidentes foram condenados à morte. Mas só quem morreu foi Tiradentes, viu, gente? No dia do decreto, Tiradentes teve pena comutada. Os sobreviventes reergueram-se, integrados no comércio e na administração local, alguns entrando na vida política brasileira. Aí o que mais aconteceu? Aqueles que eram donos de posses e ricos tiveram como pena maior, talvez, o degredo, ou seja, ter que ir embora do país, mas outros pagaram alguns impostos, outros foram absolvidos, como está dizendo aqui, uns até vai se tornar até mesmo representante político do Brasil, e apenas o Tiradentes, que se viu de bode expiatório, se tem que dizer isso, né? Os portugueses precisavam dar uma resposta imediata para isso. E a resposta imediata era penalizar alguém. Quem vai penalizar? O pequeno, que no caso aqui o Tiradentes. O Silvério dos Reis foi quem deletou isso aí, né? Foi chamado traidor. E o que acontece?
Esse Tiradentes, né, como eu já falei, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, o nascimento dele, morte, nacionalidade, tá? Era dentista, militar, ativista político, foi mártir da Inconfidência Mineira, da independência do Brasil, colônia do Império Português. Ele foi esse cara aqui. Que na verdade também tem todo um processo dessa figura de Joaquim, né? Representaram muito, principalmente quando o Brasil vai se tornar república. Isso é uma coisa para o futuro. Quando o Brasil se torna república, vão querer buscar os heróis brasileiros. Até antes da república, esses movimentos separatistas era sumido, ninguém se falava sobre isso, que era tipo de rebeldia. Depois, na república, principalmente a Inconfidência Mineira, vai ser tido então agora como exemplo. E precisava dos heróis. O que vão fazer? Vão então caricaturar o Tiradentes muito parecido com a figura de Jesus. Olha para vocês verem aí, né? É uma pessoa, né, muito parecido com Cristo, europeu, né, da Igreja Católica, né, cabeludo, né, com a barba. E aí vamos fazer toda essa essa comparação entre o Cristo, por incrível que pareça, e o Tiradentes, né? Um morreu na cruz, querendo a liberdade do povo, o outro vai morrer esquartejado também. Cristo foi traído, o Tiradentes também foi traído, entendeu? Então, a República vai se aproveitar desse momento aqui para enaltecer. E por isso que é ter feriado hoje em dia. Bacana? Vamos lá. Olha aí a execução de Tiradentes, né? E na verdade todo mundo sabia que nessa época aí não se tinha esse cabelo todo, nem essa barba toda, não. Principalmente o cara que era da polícia, né? Então foi realmente, de certa forma, foi forjada essa figura de Tiradentes, tá? Ele foi esquartejado aí, né? Percebe? Na verdade, quando acontece o movimento, o Tiradentes ele estava no Rio de Janeiro, ele foi morto lá, porque ele estava tentando buscar mais alianças, né? Não ficar restrito só em Minas Gerais. E aí foram buscar ele lá no Rio de Janeiro. E aí o que fizeram? Esquartejaram o corpo dele todo. E do Rio até Minas Gerais foi posto em determinado quilômetro parte do corpo do Tiradentes. Tanto é que a sua cabeça também foi levado, né, para o centro da cidade, em Vila Rica, Ouro Preto, né? E só que um dia sumiu, até hoje, e sumiu a cabeça de Tiradentes, né? Roubaram, enfim. Aí vem a questão dos mitológicas, né? Que vão virar os enigmas, principalmente falando em maçonaria. Bom, aí vem nessa questão dos Tiradentes foi um herói. Não, ele foi um bode expiatório, né? De uma revolução que estava mais preocupada com o quinto do ouro das Minas, que era enviado a Portugal. Porém, com sua morte, transformou o Brasil numa república independente de Portugal. Não é que transformou também não, né? Essa informação, ela tá, com a morte dela, foi importante, aí sim podemos dizer que foi importante para sublevações futuras. Mas quem foi Tiradentes? Se você for pegar, né, tem um cara que trabalha sobre isso aí, né? Um autor que vai falar sobre essa figura de Getúlio Vargas, ou de Tiradentes, o Chavenato, né? Acho que é Cláudio Chavenato, Júlio Chavenato, uma coisa assim, acho que é Júlio Chavenato. Chavenato, ele trabalha sobre essa figura, essa biografia de Tiradentes, e ele depois vai dizer que Tiradentes até mesmo foi um cara que estuprou, teve um processo, né, que estuprou uma menina e fugiu. Que não foi esse herói todo não, né? E essas coisas de herói e tal, né? Não é assim que a gente olha a história, tá? Mas foi incorporado, como eu falei pra vocês, né? Na época dessa independência do Brasil, no Brasil ela vai ficar, vai se tornar república, né? Essa figura heróica aí do Tiradentes, né? Até hoje, e aí é feriado e tudo. E aí tem essa conclusãozinha, né? Após a concretização, aí a equipe que fez o trabalho e tal, sobre esse slide aqui. Então é isso, né? O corpo que vocês têm que mostrar a respeito do
da aula de vocês é, é sobre esses aspectos, né? Como estava Portugal antes, como era a política entre Portugal e o Brasil, tá? Falar em relação a Portugal e a política externa com a Inglaterra. Depois dizer por que aconteceu esse movimento, foi inspirado em quê? Aí tá o iluminismo aí, tá a maçonaria aí. Falar quem eram as pessoas envolvidas, por que não deu certo, né? Houve um delator, né? O Silvério dos Reis. E o que aconteceu com todos os participantes que eram elitistas, né? E que vai ter o bode expiatório, que foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que não tem nada de herói, desmistificar isso, né? Falar dessa desmitificação, né? Que não foi esse herói, não existe herói nessa coisa do Brasil, né? Heróis somos todos nós, na verdade, né? O povo brasileiro que resiste. Mas é isso aí. E o restante aí agora é com vocês, se reúna aí o grupo, tá? E o que precisar aí, estamos aí para tirar a devida dúvida. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí, que sirvam para vocês aí. Tamo junto. Valeu.